E aí moçada, professor Giovanni aqui para mais uma aula aí de biologia. Essa é uma aula de resolução de exercício, mas que a gente usa também para trazer alguns conceitos importantes para poder também resolver o exercício. Então essa aula de hoje, você que tem o nosso material, sintoniza lá, Biologia A, o assunto é fungos. Então vamos falar aí de um reino, o reino dos fungos, legal? Referente então à semana 3. Antes de colocar um exercício aqui na tela, eu vou revisar algumas informações que são bem importantes, são básicas, mas são bem importantes aí para a gente conseguir resolver o exercício, legal? Então vem comigo, bora lá falar um pouquinho sobre fungos. Com relação a fungos, é importante você saber a parada aqui da nutrição. Gente, é muito comum pegadinhas aí nos exercícios querendo dizer que fungo faz fotossíntese. Mas não existe fungo fotossintético, não existe fungo que faz fotossíntese. A nutrição dos fungos, ela é exclusivamente heterotrófica. Os fungos são heterótrofos e heterótrofos por absorção. Como assim, professor, heterótrofo por absorção? Veja, eles vão liberar enzimas, tá? Então eles liberam enzimas, eles crescem ali sobre uma fonte de alimento e eles liberam enzimas digestivas no ambiente. Então a digestão acontece fora do corpo. E aí eles absorvem os nutrientes. Então ele tem ali um micélio, lembrando que esse micélio, gente, é um falso tecido. A gente não considera que fungo também tem tecido verdadeiro. Ele tem ali um conjunto de filamentos, que a gente denomina aí de hifas, e esse conjunto de filamentos forma o que nós chamamos de micélio. Esse micélio, ele libera enzimas digestivas no ambiente, né? As hifas depois vão absorver esse produto da digestão. Então algumas informações importantes. Fungo não faz fotossíntese. Eles são heterotróficos por absorção, legal? E aí o que eles fazem? Eles fazem uma digestão que é fora do corpo. Isso vai aparecer nos exercícios como digestão extracorpórea, legal? Mais uma informaçãozinha aqui, ó. A gente tem aí os fungos, né, que atuam lá como decompositores, isso a gente denomina de saprofagia, beleza? Então aqui o primeiro slide só com algumas informações bem pontuais aí para vocês. Na sequência, né? Importante também a gente destacar que tem uma característica que os fungos compartilham com os animais, porque a reserva energética de um animal é a partir do glicogênio, né? Como que eles reservam o excesso ali de açúcar na forma de glicogênio, no fígado, né? No caso dos animais, ali, fígado ou nos músculos. Agora, o fungo também faz reserva de glicogênio, então é uma informação importante que às vezes também vai lá, né, ser abordada em algum tipo de exercício. Eles compartilham o mesmo tipo de reserva que os animais, reserva de glicogênio. Show de bola? Com relação ainda à parte teórica, existe uma associação, né, que a gente tem aqui, a gente chama de líquen, que é uma associação que a gente tem entre fungos, né, e algas. Normalmente a gente fala fungos e algas, certo? Lembrando que fungo então faz parte do reino fungi, e quando eu falo algas, essas algas fazem parte aí de outro reino. Então pode ser algas ou cianobactérias. As algas seriam as algas lá do reino protista, né, ou protoquitista, mas pode ser uma associação ali também com cianobactéria. Cianobactéria faz parte lá do reino monera, é um organismo procarionte. Beleza? E esse líquen, na verdade, então não é um organismo único, ele é uma associação que a gente classifica como uma associação mutualística. É um casamento, gente, que eu digo assim, é um casamento sem divórcio. Por quê? Porque essa alga, ela não sabe mais viver sem esse fungo. E esse fungo também não sabe mais viver sem essa alga. Por isso, um casamento sem divórcio. Se você separa esses dois organismos, eles acabam morrendo. Essa relação ela é tão intensa que até para reproduzir, eles formam uma estrutura única. Uma estrutura que vai ser uma parte do fungo em relação, né, às hifas ali e uma parte das algas. Forma uma estrutura denominada de sorédios, que são carregados ali pelo vento e dando ali, né, a chance deles conseguirem se reproduzir. A gente tem ainda uma associação chamada de micorriza. O prefixo mico, ele está de acordo com a definição aí de fungo, né? Porque você tem lá doenças causadas por fungos como a micose. Por que é micose? Porque o prefixo mico, ele está relacionado a fungo. Rhiza vem de raízes, né? Então, muito da biologia vem do grego, vem do latim. Então, por isso, às vezes, o aluno fala assim, caraca, professor, tem nome aí muito complicado,
mas dá para a gente traduzir esse nome e tentar entender de onde que vem esses nomes complicados, né? Então, micorriza é uma associação entre fungos e raízes de plantas. Importante, gente, esse fungo ele não é um parasita, ele tem ali uma relação também mutualística. Eu coloquei aqui para vocês, né, os tipos de simbiose. Simbiose são relações ecológicas, né? Então temos aqui uma associação entre fungos e raízes. Interessante, um estudo recente, né, ele traz informação para a gente dizendo que as plantas elas conversam de alguma maneira entre si. Através do quê? Através dessas micorrizas. Então veja aqui, ó, árvores fazem amigos e cuidam uma das outras, através de conexões pelas raízes e de uma simbiose com um fungo chamado de micorriza. É como se o fungo ele formasse uma rede, né, como se formasse uma internet ali, ó, que permite que uma planta troque informações com outra planta, usando essa rede de micorrizas. Bem interessante isso, né? Então, dá para a gente imaginar que os vegetais, né, você pensa, tá lá o vegetal de boa, mas eles estão trocando ali algum tipo de informação. Legal? Uma associação, então, mutualística bem importante. Bora lá, é uma aula de resolução de exercício, então, bora resolver um primeiro exercício aqui. Você que é nosso aluno, que tem um material, você pode acessar lá, então, a página 534 do nosso material e você vai encontrar lá o exercício 2. No exercício 2, né, diz assim: muitos organismos são capazes de sobreviver em determinados ambientes, graças ao estabelecimento de interações ecológicas complexas e duradouras. Organismos do reino fungi, por exemplo, podem estabelecer associações simbióticas. Simbiose é uma associação, né, que pode ser um mutualismo, como a gente acabou de citar, simbioses bem específicas com organismos de diferentes reinos, tais como... Veja que trabalhando a teoria anteriormente, fica mais fácil. Então, bora dar uma olhada aqui na alternativa A. Seres fotossintetizantes do reino protista, formando associações micorrízicas com suas raízes. Então, veja, pode estabelecer associações simbióticas específicas com organismos de diferentes reinos, tais como seres fotossintetizantes do reino protista, formando associações, só que ele fala de diferentes reinos, e aqui ele citou só o reino protista. Então vamos dar uma olhada na próxima alternativa. Ó. Seres fotossintetizantes dos reinos Monera, nós temos lá as cianobactérias, lembra? E do reino protista, no caso das algas. Então quando ele falou para a gente aqui, né, de diferentes reinos, tais como... Então essa alternativa é a alternativa correta, a alternativa B. Porque a alternativa A, apesar dela estar parcialmente correta, ela fala só do protista. E aqui fala tanto do Monera, levando em consideração as cianobactérias, mas também dá, né, a informação em relação ao reino protista. Lembrando, gente, quando a gente fala de reino protista, o nome mais moderno, né, é falar reino protoctista, porque não fazem parte desse reino somente os protozoários, mas também algas unicelulares ou multicelulares, beleza? Então a alternativa B está de acordo com esse exercício. Legal. Próximo exercício, né? Como eu disse, você tem nosso material, você consegue acompanhar aí pelo seu material didático, então lá na página 534, exercício 3. Se você não tem o material, mas está gostando aí das nossas videoaulas, legal, bacana, eu coloco o exercício aqui, então você consegue acompanhar também, né? Então, vem comigo aqui, vamos dar uma olhada nesse exercício aqui da PUC Paraná. Leia o texto a seguir. Então vem uma leitura aqui, né? Falando sobre a espuma da cerveja. A cerveja é produzida a partir da fermentação de cereais, principalmente da cevada maltada. Acredita-se que tenha sido uma das primeiras bebidas alcoólicas criadas pelo homem. Atualmente é a terceira bebida mais consumida no mundo, logo depois da água e do chá. Uma situação curiosa, né? A espuma da cerveja também é chamada de colarinho ou creme, tem um papel fundamental na apreciação adequada da bebida, começando pelo visual. A espuma deve ser consistente e formada por bolhas pequenas. Ela protege, né, o líquido de entrar em contato com o ar, o que evita principalmente que o oxigênio do ar cause oxidação da cerveja, deixando um sabor desagradável. Além disso, também evita que a cerveja esquente e que compostos aromáticos volatilizem rapidamente, o que ajuda a reter os aromas durante toda a degustação. Então ele traz um texto falando algumas curiosidades aqui em relação à cerveja e a questão da espuma
da cerveja. Sobre a ação biológica que ocorre na formação da cerveja, analise as afirmativas a seguir. Importante dizer, gente, que na fabricação de bebidas alcoólicas usa-se um fungo unicelular, uma levedura, né, chamada aí de Saccharomyces cerevisiae, e esse fungo, ele vai fazer o quê? Ele vai fermentar, certo? Ali o açúcar, o carboidrato presente ali na amostra e produz ali um resíduo. Esse resíduo é o etanol. Ele produz um resíduo que é o álcool, né? E por que as bolhas? Cara, as bolhas porque nesse processo de fermentação alcoólica, se você já teve essa aula aí lá na bioquímica, durante a fermentação alcoólica, temos um resíduo que é o álcool, mas temos também a liberação de CO2. Então, por isso as bolhas, né? As bolhas ali referente à liberação de gás carbônico. Esse mesmo fungo também é utilizado na indústria de panificação. Por que a massa cresce? Quando você usa lá um fermento biológico, lá é um fungo. E o fungo vai consumir o açúcar dessa massa, o fungo que está no interior da massa, ele não tem acesso ao oxigênio, então a única alternativa dele é fazer a fermentação, e nessa fermentação duas coisas acontecem. Ele vai liberar CO2, vai fazer com que a massa do pão cresça, certo? E tem lá um resíduo de etanol. E aí você vai dizer, nossa professor, então por isso que eu sou viciado em massinha de pão. Pode ser, né? Tem ali um resíduo de álcool. Mas quando esse pão vai ao forno, quando ele sofre o processo de aquecimento, esse álcool ele evapora. E aí quando a gente vai comer o pão, já não tem mais ali o álcool, né? Inclusive aquele cheirinho de pão assando é o álcool que está evaporando, certo? Mas voltando aqui para nossa questão. A fermentação, né, ele fala sobre a ação biológica que ocorre na formação da cerveja, então você já sabe que tem um fungo aqui unicelular, né, o Saccharomyces cerevisiae. Vamos dar uma olhada. A fermentação dos cereais utilizados ocorre por ação bacteriana? Não é bactéria, né? Até podemos ter situações especiais aí com bactérias, mas não aqui, né, nessa fermentação dos cereais. Show? Então o primeiro item vai ser falso. A espuma ou colarinho da cerveja é formada pela liberação de gás carbônico, resultante da respiração do organismo. Então, quando esse fungo ele não tem acesso ao oxigênio, resta para ele sobreviver fazendo um processo chamado de fermentação etílica ou fermentação alcoólica, né? Então, verdadeiro aqui o item 2. A degradação dos açúcares presente resulta na formação de oxigênio e álcool. Não é oxigênio, né, gente? Nós temos aqui o gás carbônico, o CO2 e álcool. Então, o item 1 e 3, por enquanto, está falso. E o item 4, o micro-organismo, estamos falando do fungo, né? Envolvido é certamente unicelular. Sim, é um fungo unicelular, uma levedura, né? Conhecida aí com o nome científico de Saccharomyces cerevisiae. Legal? Então, ficamos somente com itens 2 e 4 dessa alternativa aqui. Legal? Bora lá então? Para mais uma informaçãozinha importante, com relação à reprodução. Eu tenho aqui uma estrutura formadora de esporos. Veja que a estrutura formadora de esporos, esse fungo aqui, ele é haploide. Então, haploide a gente representa pela letra N, né? O Nzinho aqui. Estrutura formadora de esporos, vai formar esporos. Esses esporos são carregados pelo vento, eles germinam, certo? Dão origem ali às hifas, se for um fungo, né, multicelular. Ele dá origem ali às hifas e o conjunto dessas hifas forma um falso tecido denominado demicélio. Temos aqui uma reprodução assexuada, ou seja, uma reprodução assexuada é aquela que não tem a participação de gametas e nem ali a troca de material genético. Mas tem também, gente, a possibilidade de uma reprodução sexuada. O fungo ele pode, né, ter ali o que nós chamamos de plasmogamia. O que é uma plasmogamia? É a fusão de citoplasma, certo? Uma fusão de citoplasma. Essa fusão de citoplasma vai formar aqui um estágio dicariótico. A palavra cário quer dizer núcleo, certo? Então dicariótico quer dizer, temos ali uma fusão de núcleos. E essa fusão de núcleos é chamado de cariogamia. E vai ter aqui um estágio diploide, certo? E esse estágio diploide, ele sofre meiose, certo? Na verdade, esse estágio diploide ele é bem curtinho, forma ali o zigoto. Acontece aqui uma meiose zigótica. Imagine, forma um zigoto e já sofre uma meiose zigótica. E vai ter ali uma estrutura que é formadora de esporos. E esses esporos germinam fechando esse ciclo, que é um ciclo sexuado, certo? Ô professor,
Então tem uma parte sexuada e uma parte assexuada, exatamente. Isso vai ajudar para que a gente possa resolver o próximo exercício. Lá na página 535, exercício 2, diz assim: a respeito dos fungos, são feitas as seguintes afirmações. Podem ser autótrofos fotossintetizantes, autótrofos quimiosintetizantes e heterótrofos. Lembra? Eu comecei a aula dizendo que não existe fungo que faz fotossíntese. Então o item 1 está falso. Os esporos produzidos por ele são formados por meiose a partir do zigoto, ou seja, temos uma meiose zigótica. Então o item 2, verdadeiro. Existem fungos que se relacionam com outros organismos de forma mutualística. Sim, no caso do líquen, né? Ou no caso de raízes de plantas, temos uma situação ali mutualística. Há fungos que apresentam reprodução sexuada e assexuada, acabamos de ver no ciclo que sim. Então a alternativa correta dessa questão, alternativa E, itens 2, 3 e 4. Legal? Para fechar, vamos falar um pouquinho sobre doenças, porque fungos têm uma importância muito vasta, gente. Eles têm importância na indústria de panificação, na indústria de bebidas alcoólicas, na produção de queijos, né? Temos lá as trufas também, que são bem apreciadas aí na culinária. Mas alguns fungos podem causar aí doenças, né? Temos também fungos que são utilizados lá, podendo liberar substâncias alucinógenas, né? Euvignomos, então tem ali possibilidade de você ter lá substâncias alucinógenas. E até, galera, tomem cuidado quando vocês forem consumir o amendoim, porque o amendoim, se ele não for bem estocado, ele pode ter ali a contaminação por fungo, e esse fungo que habita, né, o amendoim, ele libera substâncias que são substâncias cancerígenas, uma toxina chamada de aflatoxina. E aí você vai dizer, não, professor, mas eu torro o amendoim, né? Eu esquento ele e aí vai matar o fungo. Legal, mata o fungo, só que a toxina permanece. Então, quando for comprar amendoim, não precisa parar de comer, mas só compra, né, aquele amendoim que está bem armazenado, uma embalagem bem lacrada, certo? Ter esse cuidado, já que é uma substância cancerígena. Quais doenças são causadas aí por fungos? Então tem uma frase, você que já vem acompanhando as minhas aulas, você tem lá a frase de doenças causadas por vírus, causadas por bactérias, e temos aqui doenças causadas por fungos. Então a frase é a seguinte: história do mico cansado. Quais são as doenças? Histoplasmose, a micose bem famosa aí, né? A candidíase e o sapinho. Então são algumas doenças, né? Não tem um número assim muito grande, mas são algumas doenças relacionadas aos fungos. Uma proposta de exercício para vocês para a próxima aula, né? Para a próxima aula, então, nós temos aqui o assunto tipos de reprodução. Então vai ser abordado a reprodução assexuada e a reprodução sexuada, certo? Nesse caso, né, eu peço que você dê uma olhada nos exercícios dessa frente, dê uma olhada na parte teórica também, beleza? E aí, num segundo momento, aí a gente conversa sobre esse assunto. Legal? Fecho assim, então, essa aula de fungos com vocês. Espero que tenha ajudado no seu estudo aí em casa. Tenta fazer os demais exercícios e até a próxima, gente. Tudo de bom.